Que bênção. Semana passada, ou melhor, há 2 semanas atrás, no culto da noite, estou pregando uma série sobre avivamento, baseado na vida e na experiência de Ezequias. E o tema dessa mensagem estava lá em 2 Crônicas 31, versículos 3 a 6, onde a Bíblia diz assim: o rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã, da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas, das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziram, e trouxeram o dízimo de tudo, e era uma grande quantidade. E os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. A mensagem das 2 semanas atrás, no culto da noite, foi que uma das características de um avivamento é quando um espírito de liberalidade vem no nosso coração. Começou no coração de Ezequias, um jovem de 25 anos, que decidiu buscar a Deus de todo o seu coração. E ele então restaurou o culto no templo, e ele começou dando as primeiras ofertas, depois os oficiais deram as ofertas, depois a corte deu as ofertas, o povo deu as ofertas. E um dia ele passando por ali, vai ver nos textos seguintes que tem montões de ofertas na porta do templo. E ele diz: o que é isso? Ele disse: não tem lugar para guardar as ofertas. Eu me lembro quando a gente fez aquela campanha da Ucrânia, que a gente teve que dizer: olha, para de trazer, a gente não sabe nem onde pôr. Estava lotado, tudo quanto era lugar, caminhões chegavam. Só que ele não mandou parar não, ele falou: pode trazer, nós vamos construir depósitos, que ele chamou de tesouraria do templo. Para quê? Para que todo órfão, para que toda viúva, para que todo levita nas cidades pudessem ensinar as crianças a ler e escrever, para que pudessem ler a Torá, a lei de Deus, e o serviço da obra de Deus continuasse. Toda vez que tem um avivamento, tem um espírito de liberalidade, porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Se o tesouro está em Deus, então o teu coração vai estar lá, e os outros tesouros são subalternos. E eu fiz um desafio naquele domingo. Naquele domingo eu disse assim: nós vamos experimentar o espírito de liberalidade, nós vamos levantar uma oferta, mas essa oferta não vai ser para a nossa igreja, essa oferta não vai ser para coisas que nós vamos construir, fazer por nós mesmos, ou projetos que a gente está desenvolvendo. E aí eu contei a história de um pescador. Mostra aí o pescador, é o Anderson, esse homem que está ali. Ele é evangelista de uma igreja em Guaraqueçaba. Quem já pegou aquela estradinha ali sabe que é longe, porque é perto, mas é longe por causa da estrada ruim que tem lá. Eu levei 4 horas de Curitiba até Tagaçaba, que é metade do caminho. E ele estava lá em Guaraqueçaba, fui pregar em Tagaçaba, e ele pegou um ônibus, uma condução, e veio até Tagaçaba para conversar comigo. No final do culto, ele estava desesperado para falar comigo, e eu doido para ir embora, porque eu ia voltar para Curitiba. Ele disse: mas eu preciso falar com o senhor. Eu falei: o que é? E ele disse para mim assim: eu tive um sonho de que eu falava com o Senhor nesse culto, e eu vim aqui por causa desse sonho. Eu creio que Deus me mandou aqui. Eu falei: o que é? O que está no seu coração? E ele disse assim: sabe, eu sou evangelista daquela igreja, sou pescador, ganho R$ 1.200. Eu perguntei para ele: quanto você ganha? R$ 1.200.
E nós lá na nossa igreja temos um sonho, construir um templo. Mostra aí o templo que eles querem construir. Mostra lá, está aqui, ó. Olha lá, esse templo ali bonito, que eles estão lá com o plano, com o sonho, com os projetos arquitetônicos. E eu olhei para ele bem firme e falei assim: quanto vai custar essa obra? Ele baixou a cabeça e falou: não, eu só vim contar o meu sonho. Eu falei: mas eu quero saber quanto vai custar, você sabe quanto vai custar? E ele falou assim: 500 mil reais. Eu falei: que cara doido, ele ganha um salário mínimo. A igreja não tem pastor porque não tem dinheiro para pagar um salário mínimo para o pastor, ou um salário que seja. Eles querem construir um templo. Mas aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim: sabe, são de pessoas que são assim, cheias de fé, que a minha obra é feita. E eu vim para casa sem prometer nada para o Anderson. Comecei a orar por ele. E Deus falou assim: por que você não levanta uma oferta para esse projeto? E no dia, 2 domingos atrás, no culto da noite, eu lancei o desafio para essa igreja, naquele culto, de levantar uma oferta de amor voluntária para aquele projeto. Naquele culto, domingo à noite, a igreja levantou 135 mil reais para esse projeto. Louvado seja Deus. E eu estava muito feliz. E fui agradecer a Deus. E o Espírito Santo falou para mim assim: é pouco. Eu tenho mais aí. E então eu decidi, no culto de hoje das 9 da manhã e no culto de hoje das 11 da manhã, dar oportunidade para você participar dessa oferta de amor. É uma igreja tão simples, que quando a gente arrecadou o dinheiro, o pessoal nosso aqui, né, entrou em contato com ele e falou assim: qual é a conta bancária que eu tenho que transferir esse dinheiro? Ele disse: a igreja não tem conta não, pastor. Eu falei: misericórdia, como é que vai ser? E aí, conversando com a administração da igreja, nós estamos pensando em ajudá-los a administrar a construção daquela obra e fazer o que for necessário ali, com a ajuda do Senhor e de vocês. Então, se hoje o espírito de liberalidade está no seu coração, e de todo o coração você pode fazer parte dessa obra, eu queria desafiar você a fazer uma oferta especial. Você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta normal, mas se Deus tocou o teu coração, dá uma oferta especial. Se você vai dar por Pix, nossa chave Pix é tesouraria@pibcuritiba.org.br. Você acrescenta 99 centavos, arredonda ou para cima ou para baixo, tanto faz, tá? 99 centavos. E aí toda oferta que vier com 99 centavos, a gente vai dedicar para esse projeto. Se você está aqui e quer dar em espécie, escreve lá, né? Pescador, Guaraqueçaba, mas é uma palavra difícil, põe lá pescador, então a gente vai saber o que é, tá? E se você vai usar o seu cartão ou coisa assim, não esquece de colocar lá os 99 centavos, que aí a gente consegue identificar. Mas lembra, isso tem que ser feito de todo o coração. Crê nisso? Então fica de pé, adora a Deus, essa canção lindíssima de louvor. E enquanto você está adorando, vai servindo ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, com a oferta alçada. Se você está em casa, participa. Eu fiquei feliz porque o pastor Derek Punchart viu isso lá na Inglaterra, mandou um recado pela sua filha que está visitando aqui o Brasil, que ele iria pregar em 3 igrejas esse mês, e nas 3 ele ia levantar uma oferta para esse projeto. Deus é bom e faz coisas tremendas. Adoremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Adore ao Senhor. Um novo cântico que se senta sobre o trono do céu.
Cordeiro que foi morto, o Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. O arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Ei! Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Maranata, vem, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, esperamos a tua volta, desejamos a tua volta, Pai. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Ah, queridos, quem já sente saudade do céu? Vocês têm saudade do lugar onde nós vamos estar juntos? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e toda dor e todo sofrimento vai passar. Ele vai voltar como grande rei em majestade. Sabe, a palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Ele vai fazer tudo novo, gente. Aleluia. Mas hoje ainda nós temos que orar por pessoas que estão doentes. Eu tenho pedidos de oração aqui por pessoas que estão doentes. Eu queria que você orasse comigo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor amado, um dia o Senhor fará nova todas as coisas, e não haverá mais a dor, nem o sofrimento, nem a doença. Mas eu te peço hoje, oração pelo Luiz que se encontra com câncer, que o Senhor o alcance. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, e te pedimos que o Senhor alcance a vida do Luiz, e que ele esteja contigo nesse momento, e que o Senhor faça a Tua vontade se cumprir sobre a vida dele, Pai amado. Que o Senhor esteja acompanhando o seu tratamento, e que o Senhor dê saúde a ele, Pai amado. Pedimos também, Senhor, oração pelo Senhor Levi, que se encontra aqui no culto, Pai, que vai ser internado na terça-feira para fazer um transplante de medula óssea. Ah, Pai amado, que o Senhor esteja com ele em todo esse processo, que o transplante seja bem sucedido em nome de Jesus, Pai, e que ele fique bem de saúde.
Em nome de Jesus é que te pedimos. Pedimos também, Senhor, pelo pastor Michel, que está lá na luta dele com a sua garganta, com sinusite, renite, que o Senhor traga cura, traga força para o Michel, que vai estar pregando hoje à noite. Que o Senhor esteja com o pastor Paulo também, na sua batalha com a saúde, que o Senhor dê vitória a ele, que o Senhor o mantenha bem, Senhor. E a todos aqui, Pai, agora no coração das pessoas aqui, vem vindo o nome de pessoas que estão doentes, pessoas que estão aqui também, colocam suas próprias doenças no teu altar, Pai. Derrama da tua cura. Tu és o Jeová Rafá. O Senhor pode derramar cura, Pai, completa em nome de Jesus. A todos que estão aqui e a todos que estamos orando, pedimos, Senhor, que o Senhor poderoso se revele e toque as pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Abra teu coração, deixa o Senhor falar contigo hoje. O Senhor tem uma palavra para você hoje. O Senhor é todo-poderoso, aleluia. Você não vai sair daqui da forma como você entrou. Deus tem algo ainda hoje para fazer na tua vida aqui. Cante ao Senhor, junto com os anjos cantamos, aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao grande Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao grande Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus é bom. Vocês já esqueceram, é? Deus é bom. Deixa eu falar uma coisa que está alegrando o meu coração para vocês. Acabei de receber uma mensagem agora de uma família da igreja que não está aqui nesse momento, dizendo que essa família decidiu contribuir com 100 mil reais para a compra de material de construção para essa obra. Uau! Eu fico feliz porque Deus toca o coração de quem pode dar 100 mil, quem pode dar R$1. E se é feito de todo o coração, tem o mesmo valor diante do Pai. Louvado seja Deus, não é? Você pode sentar-se, querido. Eu queria meditar na palavra de Deus em 2 Crônicas 31, 21.
Mas antes eu queria só agradecer o pessoal do One Mais, o Vaguinho que esteve batizando aqui, a Vivi, a esposa dele, toda a equipe que tiveram ontem nos ajudando na palestra, no evento que a minha esposa fez, a Mirna fez, para mulheres solteiras, viúvas, divorciadas. Nós abrimos 300 vagas, lotou, não tinha mais vaga antes de acontecer o culto. Na capela não cabia, tinha gente do lado de fora, e Deus abençoou muito. E uma das coisas que a gente descobriu é que tem muita gente que não sabe que a igreja tem um monte de serviço para abençoar. Que você sabia que a gente tem um grupo de jovens, adultos, acima de 35 anos, profissionais, que têm as suas atividades, eles se reúnem à parte, porque já não querem mais estar com os meninos lá de 18, 19 anos, e aí tem um lugar para você nesse processo. Eles se reúnem às sextas-feiras à noite, lá no 2º andar. Então seja convidado. Muita gente não sabia disso. Muita gente não sabia que a igreja tem um programa que a gente chama de, eu chamo de CR, como é que é agora? Não, como é que era? Vida, como é que é? Não, esqueci o nome agora. Não é mais CR, como é que chama? Falou agora, não faz. Não, Restaura, é o Restaura agora, mudou o nome, né? Antes era Celebrando a Restauração, agora Ciclo Restaura, mudam os nomes, deixa a gente velho, tudo doido aqui, tá? Então, mas esse é um trabalho maravilhoso de cura interior, onde a gente vai trabalhando durante um ano, aquilo que está lá doendo na vida, e a gente tem momentos de compartilhar, momentos de retiro, momentos de reflexão, momentos de palestra. É tão lindo, é tão maravilhoso. Tem muita gente que não sabe que a igreja oferece isso. Tem um retiro maravilhoso chamado Vida Vitoriosa. Sua vida tem jeito. É o retiro mais diferente que você já viu na tua vida. É um retiro de reflexão de vida, de cura de alma. Então tem tanta coisa boa. Procura aqui, que tem um lugar especial para você aqui nessa igreja, pode ter certeza, tá? 2 Crônicas 31, 21, a palavra de Deus diz assim: em tudo o que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração, e como resultado foi muito bem sucedido. Minha palavra hoje é sobre uma lei áurea do avivamento. E essa lei áurea do avivamento é: busque ao Senhor de todo o coração. Olha para quem está perto de você e diz assim: de todo o coração. Agora escuta alguém dizer para você: de todo o coração. Essa é a lei áurea que está na palavra de Deus, se você está buscando algo novo de Deus, sobre um avivamento de Deus na tua vida. De todo o coração. Eu estava lembrando da história do avivamento no país de Gales, e essa história é muito bonita. Começa com um jovem. Esse jovem um dia procura o seu pastor e ele diz assim: olha, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma missão de Deus, eu não entendo muito bem o que é, como é, mas eu sinto esse chamado de Deus e essa missão. E o pastor disse: bom, se você tem um chamado, então a igreja vai mandar você para o seminário. E mandou ele para o seminário. E ele chegou lá no seminário, estava estudando, e aquele conflito na alma, e Deus dizendo: eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, mas não é aqui, volta lá para a tua igreja. E ele volta então para a igreja dele, procura o seu pastor e diz: pastor, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, mas não é lá. Ele disse: você desistiu do seminário, eu não posso te ajudar, eu não entendo muito bem que tipo de missão, de vocação você tem. E aquele moço então entrou em confusão e começou a orar, e Deus colocou no coração dele um sentimento: faz uma reunião de oração. E então procura o pastor e diz: pastor, o senhor sabe que eu tenho um chamado, que eu tenho uma missão, e Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer uma reunião de oração.
E aquele pastor desconfiado dele: você já desistiu do seminário? Esse negócio aí, eu não boto muita fé, muita confiança. Ele disse: tá bom, eu não vou proibir você de fazer uma reunião de oração, mas o único horário que eu quero, que eu ofereço para você, que você pode fazer a reunião de oração, é depois do culto. Bom, você imagina o culto nosso, não é? Terminando na hora do almoço. O que é que você quer fazer depois do culto? Almoçar. E se eu falar demais, você diz: pastor, meu estômago está doendo, estou com fome. Então não tinha. Mas ele começou aquele culto depois do culto. E começou com algumas pessoas. O que é que tinha nesse culto? Alguém orava, outro cantava uma canção, outro recitava um versículo da Bíblia, mas o mover do Espírito Santo era uma coisa tão forte que as pessoas começaram a chegar, e chegar, e chegar. E aí no meio da semana, ele disse: pastor, eu queria fazer no meio da semana. Ele disse: tá bom, pode fazer no meio da semana, mas depois do culto que a gente faz no meio da semana. Era quase uma vigília. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. As pessoas que iam trabalhar nas minas, porque trabalhavam 24 horas, passavam por lá para orar. Aqueles que saíam do turno das minas à tarde, todos sujos de carvão, eles iam lá orar e viravam a noite orando. E as tochas eram iluminando as ruas, de marcha de gente, de procissão de gente entrando para orar. E esse movimento se espalha por todo o país de Gades, a tal ponto de haver conversões, mudança de vida. E lá é que se inventam os quartetos. Sabe por quê? Porque os policiais não tinham o que fazer, não tinha bandido para prender, os bares estavam fechados, porque o grande problema era o alcoolismo naquele tempo, e as coisas de Deus estavam acontecendo. E então se juntavam 4 guardas nas esquinas, e sabe o que eles faziam? Cantavam. E sabe o que cantavam? Louvores a Deus, porque Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Eu estava lembrando dessa história e vendo as notícias de uma cidadezinha chamada Augsburg, no Kentucky. É isso mesmo, né? No Kentucky. É lá no interior do Kentucky, onde numa universidade, num college cristão, 10 jovens decidiram ir para a capela para fazer uma vigília de oração. Só 10. E a mesma coisa que aconteceu no país de Gales está acontecendo lá. Aquele culto não termina, as semanas subsequentes. Eu tenho um amigo que foi para lá e me mandou notícias. E ele disse: olha, Pascoal, eu tive o privilégio de vir aqui e fiquei admirado de ver. Estava nevando, eu tive que entrar numa fila que era de quilométrica, literalmente quilômetros de fila, com velhinhos, com crianças, com jovens, com gente de todas as idades, querendo entrar naquela capela. E como ela está sempre lotada, a gente tem que esperar sair um para entrar um. E aí agora, as capelas ao redor se abriram, e as pessoas da fila estão entrando em qualquer capela. E as coisas de Deus estão acontecendo. E eu falei: o que é que acontece? Falei: olha, eu passei horas lá, e o que eu vi foi gente orando, cantando e recitando versículos, mas o Espírito de Deus pairava de uma maneira extraordinária. E aí eu fico pensando, o que é que faz a diferença de um lugar como o país de Gales há centenas de anos atrás, há mais de um século, Augsburg, e o nosso culto agora? A diferença é que às vezes nos falta buscar a Deus de todo o coração.
O que o autor sagrado queria destacar aqui é que o avivamento não veio por causa da liturgia, dos cultos restaurados, não veio por causa das ofertas levantadas, nem mesmo pelo retorno da lei. Na verdade, tudo isso era consequência de algo maior. Sabe, esse avivamento veio porque um homem, Ezequias, um jovem de 25 anos, começou a ensinar o seu povo a bênção de se buscar a Deus de todo o coração. E quando eu estava meditando nisso, me veio uma pergunta na mente, que eu queria dividir com vocês. Como é que a gente busca a Deus de todo o coração? Como é que funciona na prática buscar a Deus de todo o coração? E aí eu vou descobrir que a Bíblia nos ensina sobre esse valor tão poderoso em toda a Bíblia. A gente vai encontrar no Velho Testamento, na lei, nos profetas, no Novo Testamento, esse mesmo ensino. E começa lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, onde a palavra de Deus diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E esse era o verso que todo israelita devia saber de cor. E ele carregava literalmente esse versículo na testa. Ele tinha que fazer uma caixinha de couro e colocar esse trecho escrito dentro daquela caixinha e guardar junto ao seu corpo, ou na testa, ou no punho, em algum lugar. E todo israelita, na porta da sua casa, na porta da sua tenda, ele tinha um vasinho, que tinha dentro desse vasinho esse versículo, para dizer: olha, se você esquecer de tudo mais, você precisa lembrar que você tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. E Jesus acrescentou: com todo o seu entendimento. A gente vai para os profetas, e lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. E o que Oséias estava ensinando é que o amor a Deus nos leva a viver a fidelidade à sua vontade. E isto era muito mais importante do que qualquer ato litúrgico que eles viessem a praticar. E Jesus vai repetir esses versículos lá do Deuteronômio que a gente leu várias vezes. Quando perguntam para ele qual é o mais importante, ele diz: olha, amar a Deus e amar o próximo. Foi isso que ele ensinou. E ele coloca isso de uma maneira ainda mais forte quando ele fala das buscas humanas. E ele diz lá em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, e tudo que você está procurando, e tudo que parece que tem valor, o Senhor acrescenta. E aí eu lembro de Ezequias, porque ele buscou a Deus de todo o coração, tudo quanto ele fez, Deus abençoou. A grande lição é que se eu e você estamos buscando um avivamento, se eu quero e se você quer experimentar o poder de Deus em sua vida, se você quer viver a bênção e ser bem sucedido em tudo que você vier a fazer, então você precisa amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. Amar a Deus é desenvolver com Ele um relacionamento de amor. Quando a gente entende quanto Deus nos ama e de onde Ele nos tirou, a palavra de Deus diz que o amor dele nos constrange a amá-lo. A gente não ama Deus naturalmente, mas nós somos conquistados pelo amor de Deus. Eu me lembro de um senhor que eu batizei há muitos anos atrás,
E esse homem estava envolvido com várias práticas religiosas, invocava espíritos, e ele estava endemoniado. E um dia ele ouviu a palavra do Evangelho, os demônios foram expulsos, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí no dia do seu batismo a gente pediu para ele dar uma palavra. Ele olhou para toda a congregação e disse assim: talvez você não saiba de onde você foi tirado. A Bíblia diz que todos nós fomos arrancados por Jesus do reino das trevas e colocados no reino do seu amor. Talvez você não entenda isso, você nunca entendeu isso, nem viveu isso, mas eu sei de onde eu fui tirado, e o Senhor me colocou no reino do seu amor e da sua luz. Como eu não vou amá-lo? Como eu não vou servi-lo? Sabe, quando a gente entende de onde a gente foi arrancado, como a gente foi arrancado, do amor de Deus que nos redime, a gente começa a amar o Senhor de uma maneira diferente. Você lembra daquela mulher que chorava aos pés de Jesus? E as pessoas criticavam porque ela era uma prostituta, e eles diziam: se ele soubesse quem é essa mulher, se fosse de fato profeta, não deixaria que ela tocasse nele. E ele então, conhecendo o pensamento dele, Jesus então conta uma parábola, e ao contar a parábola diz assim: quem você acha que ama mais aquele que o perdoou? E aí aqueles homens críticos estavam dizendo assim: aquele que foi ainda mais perdoado. Sabe, quando a gente entende de onde foi tirado, do que Deus está fazendo na nossa vida, do reino dele dentro de nós, e a gente se põe nesse lugar: o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purifica de todo pecado, eu virei templo do Espírito Santo, Ele habita em mim, Ele abriu as janelas dos céus para poder estar morando comigo. Quem sou eu? Sou nada. E aí a gente começa a amar o Senhor. Fidelidade se torna consequência desse amor, e não um sacrifício. A oração se torna um encontro de amor, e não apenas uma disciplina. Olha, se você ainda não experimentou ouvir a voz de Deus na sua vida, quando você está orando, querido, você precisa aprender a orar. Porque oração não é um monólogo, é um diálogo. A gente fala com Deus, mas o Espírito Santo nos visita, e Ele fala conosco, e cada vez que a gente é visitado pelo Espírito de Deus, a gente quer saber: qual é a mensagem do Senhor para mim hoje? Qual é a palavra de Deus para mim hoje? Qual é a resposta que Ele tem para o meu coração? E aí, orar passa a ser um relacionamento de amor e não apenas uma disciplina. Sabe, o amor é aquela expressão de se tornar apaixonado por Jesus. Ela se torna, essa expressão de paixão por Jesus, de amor, a grande motivação para a nossa fé. E quando isso ocorre, o poder de Deus flui como um rio em nossa alma. Por quê? Porque a gente aprendeu a andar com Ele de todo o coração. O grande problema na vida cristã é deixar o primeiro amor, como Jesus falou à igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. E sabe, é interessante porque essa carta de Jesus à igreja de Éfeso começa com elogios. Eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês não toleram os homens maus, eu sei do trabalho de vocês, eu sei de tudo isso, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês não me amam como me amavam antes. E sabe, às vezes na vida cristã é isso que acontece. A gente substitui o amor a Jesus pelo trabalho, a gente substitui o amor a Jesus pela liturgia, pelo culto.
A gente precisa estar no culto. Mas não é isso que vai fazer a grande diferença se você não tiver Jesus aqui dentro, ardendo dentro do seu coração. A gente troca coisas externas pelo Senhor. E é interessante que Jesus olha para eles e diz assim: olha, lembra de vocês, onde vocês caírem, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. E sabe, quando a gente começa a olhar para a vida, a gente vai perceber que às vezes não são coisas ruins que enfraquecem o nosso amor a Jesus e a nossa devoção a Jesus. Às vezes são até bênçãos que Ele nos dá. Quando eu era adolescente, estava vivendo um avivamento de Deus na minha alma, algo novo de Deus, forte de Deus. E Deus abençoou a minha família, abençoou os meus pais. E um dos sonhos dos meus pais era comprar um apartamento na praia. E aí o papai conseguiu comprar um apartamento na praia. O interessante é que meu pai nunca teve casa própria, mas teve um apartamento na praia. E aí, todo fim de semana ele ia para o apartamento, porque ele tinha que arrumar o apartamento, ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que comprar alguma coisa, e todo fim de semana. E eu estava naquele fogo, naquele avivamento, e chegava sexta-feira à noite, meu pai queria ir para a praia. E eu era adolescente, tinha que ir com ele. E foi a semana, 2, 3, 4. Chegou um dia que eu estava me sentindo mal. Orei, tomei coragem, cheguei para o papai e falei: papai, está tudo errado. O senhor comprou esse apartamento e depois disso a gente parou de ir na igreja. A gente parou de poder servir ao Senhor. O senhor trabalhava na igreja, agora o senhor não trabalha mais. O senhor só cuida desse apartamento. Eu tenho responsabilidade lá, eu quero servir ao Senhor. E meu pai ficou muito bravo comigo e virou para mim e falou assim: ah é? Tá bom, então fique sozinho em casa, porque eu tenho coisa para fazer lá na praia. Ele falou: tá bom, me deixa sozinho lá, aleluia, graças a Deus. E me deixou, a primeira semana, a segunda. Na terceira semana ele voltou e disse assim: filho, você tem razão, eu inverti as prioridades, vamos começar a procurar Deus de novo. Às vezes são coisas boas que tomam o lugar de Jesus e minam o nosso amor para com Ele. A minha pergunta para você hoje é: como é que vai o seu amor para com o nosso Senhor? Você o ama como nos primeiros dias da sua fé, onde você estava com o coração aberto para largar tudo por Jesus? Ou talvez, quem sabe, você esteja pensando consigo mesmo: eu nunca, de fato, amei o Senhor. Eu não entendo o que é isso. Então hoje você precisa experimentar primeiro o amor de Jesus na tua vida, para Ele te arrancar do reino das trevas e colocar no reino da luz dEle, do amor dEle. A Bíblia nos ensina que nós o amamos, pois o seu amor nos constrange e conquista, mas que deixamos de amá-lo quando endurecemos o nosso coração e deixamos que outras coisas, pessoas ou metas tomem o lugar dele, que é só dele no nosso coração. Os homens que impactaram o mundo com a sua fé eram apaixonados por Jesus. Essa era a grande diferença. Eles eram apaixonados por Jesus. Wesley vai contar na sua história que um dia ele foi num culto de oração e ele saiu de lá esfuziante, e a única coisa que ele diz no seu diário é que ele sentiu como que ondas do amor de Deus que passaram pela cabeça dele. Ele foi quase afogado pelo amor de Deus. Mas depois daquele dia, as coisas mudaram. Muitos dos estudiosos querem saber o que aconteceu lá. Eu acho que não aconteceu nada de extraordinário. Eu acho que teve oração, teve canção e teve Bíblia. Mas sabe o que teve? Um mover de Deus dizendo: você é meu amado, você é meu amado, você é meu amado. E aquilo quebrou o coração de Wesley. E daquele dia em diante ele muda. E a história vai nos dizer
que ele passava horas a fio em oração. Por quê? Porque ele amava Jesus apaixonadamente, a ponto do assoalho da sua casa, que hoje virou museu, ter as marcas dos seus joelhos, porque eles foram desgastados com os joelhos dobrados em oração. Um pregador do evangelho, missionário pioneiro entre os índios americanos, chamado David Brainerd, ele era um apaixonado pelo seu Senhor. E o interessante é que Deus o mandou para evangelizar os índios, e ele não conhecia a língua dos índios. Então a única maneira que ele encontrou para evangelizá-los foi contratar um intérprete pagão para ele pregar e o intérprete interpretar. Mas sabe o que fazia diferença? Os índios que se convertiam diziam assim, que a paixão daquele homem que falava numa língua diferente por esse Senhor consumiu as nossas almas, e eles eram transformados, porque tinha um homem apaixonado por Jesus. E você? É um apaixonado por Jesus? Nada, nem ninguém pode afastá-lo do seu amado? Ou quem sabe você precisa voltar ao seu primeiro amor, ou ainda, quem sabe, experimentar. Porque quando nós amamos de fato o Senhor, tudo muda em nós, as coisas começam a mudar. Nós passamos não apenas a amá-lo, mas o nosso amor toma formas práticas e passamos então a servi-lo também de todo o coração. Deuteronômio 10:12 diz assim: agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando a gente ama o Senhor, servir a Deus não é pesado. Não. Por quê? Porque o serviço se torna uma expressão do nosso amor. Quem é pai aqui, quem é mãe, já acordou de madrugada, não é? Quando o bebê está com cólica, estou vendo aqui um papai e uma mamãe aqui balançando a cabeça, né? E é interessante porque a gente não sabe nem por que ele tem cólica, né? Mas tem. Não, comi alguma coisa, né? Estou amamentando, não sei, mas a gente levanta de madrugada, geralmente é de madrugada, né? A gente levanta de madrugada, o que a gente faz? A gente aquece a barriguinha da criança, põe junto no peito, chacoalha. Eu acordava tão sonado às vezes para dar uma mamadeira para os meus filhos, tadinho deles, eu tenho que pedir perdão para eles, né? Que eu nem enxergava o que eu estava fazendo, às vezes tinha leite para tudo quanto era lado, né? Caía no rosto, tudo assim, porque, né? E assim, né? Mas a gente está lá, e sabe, não é pesado. Sabe por que não é pesado? Porque ali está o objeto do nosso amor. Então, quando a gente ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, servir ao Senhor é uma expressão. E a Bíblia vai dizer que nós não apenas servimos, mas louvamos o Senhor de todo o coração. E lá no Salmo 111, versículo 1, diz assim: aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. E a gente começa a adorar a Deus e louvar a Deus, porque eu sei de onde eu fui tirado e onde eu fui colocado, e quando eu enxergo isso, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser glorificar o nome do nosso Senhor. Mas não para aí. Se eu amo o Senhor de todo o meu coração, a nossa maneira de viver muda, pois entendemos que tudo quanto fazemos é para Ele, e o nosso amor por Ele nos faz agir de modo diferente, com uma alegria contagiante, pois tudo que fazemos é para Ele, mesmo que envolva outras pessoas, e então fazemos de todo o coração. Esse foi o ensino do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele vai ensinar o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos filhos, o papel dos escravos. Olha só o que ele diz:
Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. E aí ele conclui: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que quando nós amamos ao Senhor de todo o coração, tudo quanto nós fizermos, seja em busca do Senhor, seja em termos de adoração na casa ou no templo, seja em termos de serviço, usando os nossos dons e participando dos ministérios, seja nos nossos dízimos e ofertas, seja na busca da santificação, seja na vida de oração, seja no trabalho, lá no trabalho, o teu trabalho secular, você está fazendo para a glória de Deus, e você está lá para a glória de Deus, porque Deus tem um plano naquele lugar, e você tem que ser o melhor naquele lugar, porque você está lá em nome do Senhor Jesus, para dar glória do Senhor ali, naquele lugar. Na sua vida familiar, você está lá para abençoar marido, para abençoar a esposa, para abençoar os filhos, para abençoar os pais, porque você ama o Senhor e tudo que você fizer é para a glória dEle. Até quando você se relaciona com pessoas difíceis, é para a glória do Senhor que você vai abençoá-los. Ou em qualquer coisa que você fizer e faça, você vai ter que fazer de todo o coração para o Senhor e não para os homens, porque você ama o Senhor de todo o coração. O segredo é: viva amando ao Senhor de todo o coração. Esse é o segredo. E enquanto a gente estiver vivendo assim, há uma promessa: a boa mão do Senhor vai estar sobre a nossa vida, Ele vai nos abençoar, e Ele vai fazer da gente uma bênção, e você vai ser bem sucedido, porque a palavra de Deus prometeu. E por onde você passar, as marcas do avivamento vão passar, porque ali tem um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que ama o Senhor de todo o coração. Hoje o Senhor o convida a uma busca de todo o coração, algo novo de Deus. Talvez Ele tenha revelado para você durante essa palavra alguns sintomas da sua doença: frieza espiritual, falta do primeiro amor, ou quem sabe, a necessidade de aprender a amar o Senhor, de ser constrangido pelo amor dEle. Mas o que Ele deseja é derramar sobre você uma graça tremenda. E sabe o que é melhor? Esse algo novo é contagiante. Ezequias era um rei de 25 anos, que viu seu pai matar os seus irmãos, dedicando-os a Moloque, jogando-os numa fogueira, uma fornalha, que era o ventre daquele ídolo. E ele disse: eu não quero isso para a minha vida. Eu vou buscar o meu Senhor, o Deus de Israel, com todo o meu coração. E porque ele fez esse voto no seu coração, o templo foi aberto, o culto foi restabelecido, mas a influência dele se espalhou por toda a terra. Judá inteiro foi alcançado, e os judeus saíram em direção aos seus irmãos israelitas do reino do norte, dizendo: vocês precisam buscar o Senhor de todo o coração.
e convidando-os: vamos celebrar a Páscoa junto, vamos celebrar a Páscoa junto. E muitos vieram de muitos lugares, porque teve um jovem que buscou o Senhor de todo o coração. Eu não sei se você vai ter a dimensão do alcance daquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida. Cada dia eu fico impressionado do alcance das coisas de Deus. Um dia eu estava num congresso e chegou um pastor, me abraçou e disse: o senhor não me conhece, mas há muitos anos atrás, uma fitinha cassete, alguém lembra da fitinha cassete aqui? Levanta a mão, quem lembra? Vocês estão velhos, hein, cara? Não existe há muito tempo. Uma fitinha cassete de um culto que o senhor pregou chegou para mim, e eu e minha esposa ouvimos aquela fita, e hoje nós somos pastores, missionários, por causa dessa fitinha. Lá no norte do país, eu nunca vi esse homem, nem sei como é que aquela fita chegou. Você nunca vai saber o alcance, mas se você é uma pessoa que vive de todo o coração para Jesus, que o ama de todo o coração, pode ter certeza, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Hoje é dia de algo novo na tua vida, está entendendo? Hoje é dia que o Senhor escolheu para fazer algo novo na tua vida. E é por isso que eu não posso terminar esse culto. Já estourei o tempo, vou levar bronca outra vez, né? Mas não faz mal, hoje eu vou fazer o que tenho que fazer, porque o Senhor está me mandando. Eu vou convidar você, a quem o Espírito Santo está falando. Talvez Ele tenha dito para você: filho, eu conheço as tuas obras, você é gente boa, mas eu tenho uma coisa contra você: você está frio, o teu amor por mim se esfriou. Deixa eu reavivar isso, a chama no teu coração. Ou quem sabe o Espírito Santo está falando para você: olha, parece uma loucura que esse homem está falando, parece uma loucura, não é? Mas você quer experimentar o meu amor a ponto de você me amar acima de todas as coisas? Deixa eu entrar na sua vida e fazer algo novo dentro de você. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer responder à voz do Espírito, eu quero convidar você a dar um passo de fé e vir aqui à frente. Não é porque a frente é o lugar mais sagrado da igreja, não. Isso é um sinal para você, mais do que para Deus. Porque se a gente está dizendo que a gente quer colocá-lo em primeiro lugar, fazer dele o nosso amor, e a gente não tem coragem de dar 2 passos dentro de uma igreja para um momento de oração, então sinto muito, não minta para você mesmo, você não está afim de nada. Agora, se você está disposto a dar passos de fé e deixar Deus mexer na tua vida, mexer naquelas áreas que tomaram o lugar de Jesus no teu coração, então vai saindo do teu lugar agora. Se tiver uma família que está precisando ser totalmente construída, eu quero dizer, se o amor de Jesus entrar lá, a casa inteira vai mudar, porque a gente vai fazer de todo o coração. Então vem para cá, se o Senhor está falando com você, se você está na galeria, vem para cá, menino, menina, jovem, idoso, tanto faz. O Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer fazer algo novo no teu coração, mas tem que ser de todo o coração, de todo o coração. E quando é de todo o coração, coisas tremendas de Deus vão acontecendo. Vamos cantando essa canção.